Então vamos continuar, galera. Quais são os requisitos que a norma deve cumprir para que seja passível de impugnação via ADIM? Próxima pergunta que a gente vai fazer, olha aqui o slidezinho. É cabível a ADIM tendo como objeto atos meramente regulamentares? Olha só, aqui a gente tem que fazer uma distinção entre a chamada inconstitucionalidade direta e a inconstitucionalidade indireta. O que é isso aqui? Olha só. Um pouquinho de teoria do direito para a gente lembrar que a gente tem a Constituição Federal de 88, que é dotada de supremacia. Logo abaixo da Constituição, a gente vai ter alguns atos passíveis de regulamentar a Constituição. São chamados atos normativos primários. Exemplos de atos normativos primários. Leis, seja leis ordinárias, sejam leis complementares, sejam leis delegadas. Temos aqui medida provisória, temos decretos legislativos, temos aqui decretos autônomos, temos resoluções e etc. Então, os atos primários são aqueles capazes de regulamentar a Constituição, ok? Abaixo dos atos primários, a gente vai ter os chamados atos normativos secundários. Teremos os atos normativos secundários. Os atos normativos secundários são aqueles que regulamentam os atos normativos primários. Principal espécie de ato normativo secundário. Existem vários, mas a principal espécie são os decretos regulamentares. Os decretos regulamentares. Ok? Então, olha só, galera. Os atos capazes de ferir efetivamente a Constituição são os atos primários, porque eles se vinculam diretamente à Constituição. Um ato normativo secundário ele não é capaz de ferir diretamente a Constituição. Bora imaginar o seguinte, você tem um decreto você tem a Constituição, você tem uma lei que regulamenta a Constituição e você tem um decreto regulamentar que regulamenta a lei. Volta para cá. Então esse decreto regulamentar aqui, ele regulamenta uma determinada lei. E a lei regulamenta a Constituição. Então essa é a ordem das coisas, ok? Observem só. Se o decreto regulamentar, ele fere a Constituição, ele não vai nunca ferir diretamente, porque ele fere diretamente a lei. E a lei, por sua vez, fere diretamente a Constituição. Em outros termos, a lei, ela vai possuir uma ofensa direta à Constituição. Um decreto regulamentar, uma ofensa meramente indireta. Acontece que o Supremo entende, galera, que essa ofensa indireta à Constituição aqui não gera vício de inconstitucionalidade, gera um mero vício de legalidade. Então esse decreto regulamentar ele é ilegal. Há uma ilegalidade, não há uma inconstitucionalidade. Por isso que atos meramente regulamentares não podem ser objeto de ADIM. Porque, olha só o que a gente já conversou aqui, olha o mantrazinho da gente. Qual é o objetivo da ADIM? O objetivo da ADIM é declarar a inconstitucionalidade e não declarar a ilegalidade. Por isso que para ser objeto de ADIM, a norma tem que ter uma inconstitucionalidade direta. Quando se trata de inconstitucionalidade meramente indireta ou reflexa, não caberá a ADIM, porque nesse caso teremos uma mera ilegalidade. Então é cabível a ADIM, tendo como objeto o ato meramente regulamentar? A resposta é não. Não é cabível a ADIM, tendo como objeto o ato meramente regulamentar, porque você teria um vício de legalidade. Então, para ser objeto de ADIM, o ato tem que se vincular diretamente à Constituição. Tem que ser um ato normativo primário, ou emenda à Constituição, né? Se ferir, por exemplo, uma cláusula pétrea, né? Uma emenda à Constituição também poderia ser objeto de ADIM. Mas atos meramente regulamentares não. Então, decretos regulamentares não se sujeitam à impugnação via ADIM. Decreto regulamentar, hein, galera? Cuidado! A gente tem a figura do decreto autônomo, prevista lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, né? O artigo 84, inciso 6º, trata lá da figura do decreto autônomo.
Quando você está diante de um decreto autônomo, observe que eu elenquei no slidezinho que eu desenhei para vocês, né? Ficou uma letra feiosa, mas está lá desenhado. Eu elenquei decreto autônomo como ato primário, porque o decreto autônomo ele pode regulamentar diretamente a Constituição. Então, decretos autônomos podem ser objeto de ADIM, mas decreto meramente regulamentar, não. Beleza? Então, o que é que a gente conclui? A gente conclui que para ser objeto de ADIM, a norma deve preencher os seguintes requisitos. Isso aqui é cumulativo, hein? Para a norma ser impugnada a ADIM, ela tem que ser uma norma federal, estadual ou distrital no exercício de competência estadual. Além disso, essa norma tem que ser editada após a vigência da Constituição de 88, tem que ser pós-constitucional. Além disso, como são critérios cumulativos, a gente vai somando sempre. Ela deve existir e não ter sido revogada. Lembra das exceções que a gente analisou. E além disso, essa norma, ela deve ofender diretamente a ordem constitucional. A ofensa meramente indireta, meramente reflexa, não se é passível de impugnação via ADIM. Então, vimos aqui qual o objeto da ADIM. Vamos tratar da aproximação. Vamos tratar agora da ADC. O que é que uma norma deve preencher para ser passível de objeto via ADC? Então, vamos dar uma analisada aqui. Olha só, ação declaratória de constitucionalidade, né? A ADC, assim como a ADIM, ela é regulada pela Lei 9868/99. Diferenças da ADIM para a ADC. Primeira diferença óbvia. Enquanto a ADIM objetiva declarar a inconstitucionalidade, a ADC objetiva declarar a constitucionalidade. E aqui um cuidado importante, só é cabível a ADC tendo como objeto leis e atos normativos federais. Então o objeto da ADC é um objeto mais restrito que o objeto da ADIM. ADIM, leis e atos normativos federais, estaduais e distritais no exercício de competência estadual. ADC apenas normas federais. E uma outra diferença importante, que para ser cabível a ADC, é necessário que a parte comprove a existência de controvérsia judicial relevante. Essa previsão está aqui, ó, no artigo 14, terceiro da Lei 9868 de 99. E, Mário, que danado de controvérsia judicial relevante é essa? Vamos compreender aqui. Olha só. É estranho a existência de uma ação que o objetivo é declarar uma norma constitucional. É estranho por quê? Porque, como regra, uma norma, quando elaborada, ela tem presunção de constitucionalidade. Por que como regra? Porque tem exceção, né? O Supremo entende que em uma situação a norma pode ter presunção de inconstitucionalidade. Que situação é essa? Quando a norma é elaborada e a elaboração dessa norma é incompatível, o conteúdo dessa norma é incompatível com a jurisprudência pacificada do Supremo. Então o Supremo entende que aquele conteúdo é inconstitucional. O Legislativo vai lá e faz uma norma contrariando o entendimento do Supremo. O Supremo entende que nesse caso essa norma nasce com presunção de inconstitucionalidade, mas é exceção. Como regra, as normas têm presunção de constitucionalidade. E aí vem um questionamento. Ora, qual a utilidade de você ingressar com a ação para declarar a norma constitucional quando a norma já possui essa presunção de constitucionalidade? Vou mostrar isso aqui para vocês? Então, olha só. A norma, quando nasce, ela nasce com a presunção de constitucionalidade, como a gente viu aqui. Mas pode ser que essa presunção de constitucionalidade ela esteja sofrendo algum tipo de abalo. Vou botar um negativo aqui, há um enfraquecimento, né, um menos. Um enfraquecimento dessa presunção de constitucionalidade. Como assim o enfraquecimento dessa presunção? Você pode ter, por exemplo, no controle difuso, juízes e tribunais deixando de aplicar a norma por entenderem inconstitucional. Então você tem uma situação de controvérsia, né? Juízes deixando de aplicar a norma, tribunais deixando de aplicar a norma. Ou seja, um enfraquecimento dessa presunção de constitucionalidade. Nesse caso, passa a haver um interesse do legitimado reforçar essa presunção de
constitucionalidade. Como é que ele faz para reforçar essa presunção de constitucionalidade? Ele vai fazer por meio do ajuizamento da ADC. Ele vai querer acabar com a discussão. Ele vai querer que o Supremo diga, olha, essa norma efetivamente é constitucional. Mas observe que se ele só vai ter interesse em ajuizar a ADC se houver essa controvérsia. Por isso que se exige aqui, galera, para se ingressar com a ADC, a existência dessa controvérsia judicial relevante. Porque a partir do momento que a norma tem uma presunção de constitucionalidade enfraquecida em razão dessa controvérsia, surge um interesse em ingressar com a ADC para reforçar para o Supremo e falar, olha, essa norma efetivamente é compatível com a Constituição, vocês têm que aplicá-la, ok? Então isso é controvérsia judicial relevante. O que é que eu quero que vocês atentem com relação a essa controvérsia, galera? Primeiro ponto, não é qualquer tipo de controvérsia, é controvérsia judicial. Controvérsia doutrinária não vale. Apenas controvérsia no poder judiciário, decisões judiciais deixando de aplicar a norma, umas aplicando, outras deixando de aplicar, ou seja, uma controvérsia, uma confusão. E não é qualquer tipo de controvérsia judicial, é uma controvérsia judicial dotada de relevância. Como é que o Supremo mede e mensura essa relevância? Ele mensura por isso aqui, galera, pelo critério qualitativo. Pelo critério qualitativo. O que é esse critério qualitativo? É pela... Vou explicar para vocês melhor, mas explicando de maneira mais redundante, até para ficar na mente de vocês. É pela qualidade da decisão, não pelo critério quantitativo. Imagina o seguinte, você tem uma quantidade grande de decisões judiciais deixando de aplicar uma certa norma federal, porque tem que ser norma federal para ser objeto de ADC, uma certa norma federal, mas são decisões de juizado especial, são decisões que não afetam muita gente, né? Afetam só aquelas partes do processo, né, tomada por juizados especiais, não tirando a importância de juizado, mas porque a adesão de juizado não tem tanto impacto assim, né? Então, pelo critério quantitativo, até haveria uma controvérsia judicial relevante, mas não pelo critério qualitativo, né? Imagina agora, por exemplo, uma decisão do Pleno do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. A decisão do TRF da Quinta Região, galera, atinge praticamente todo o Nordeste. É uma decisão só. Uma decisão que declara a norma inconstitucional no controle difuso, tomada pelo TRF da Quinta Região, pelo seu plenário, atinge quase todo o Nordeste. É uma decisão só, mas é uma decisão qualitativamente importante. Então, mesmo havendo uma única decisão, o Supremo ainda assim pode entender que haverá uma controvérsia judicial relevante, ok? Então, esse é o critério que o Supremo utiliza, um critério preponderantemente qualitativo, né? Eventualmente, ele pode até usar o critério quantitativo se for um número imenso de decisões, né? Uma situação absurda, aí ok, mas não é a regra que ele utiliza. A regra que ele utiliza é o critério qualitativo. Então, o autor da ADC, ele tem que demonstrar na sua petição inicial a existência dessa controvérsia judicial relevante. Ele vai ter que abrir um tópicozinho lá na petição dele, da controvérsia judicial relevante e demonstrar que efetivamente existe essa controvérsia, ok? Então, olha só, o que é que a gente conclui? Principais distinções entre ADIM e ADC. Primeira delas, a ADIM objetiva a declaração de inconstitucionalidade. Já a ADC objetiva a declaração de constitucionalidade. Outra diferença, a ADIM pode ter como objeto leis e atos normativos federais, estaduais e distritais na competência estadual. Já a ADC, apenas leis e atos normativos federais. E uma terceira distinção, na ADIM não há necessidade de comprovar a controvérsia judicial relevante. Essa necessidade há na ADC. Existe uma quarta diferença que eu vou conversar com vocês aqui, entre ADIM e ADC, que desde quando é cobrada em prova, diz respeito à participação do AGU, do Advogado-Geral da União. Olha só, o AGU ele não é legitimado nem para ADIM, nem para ADC, nem para ADO, nem para ADPF. Mas apesar de ele não ser legitimado, ele participa do julgamento. Vamos conversar aqui da ADIM pontualmente e eu trato da diferença da ADC. O que é que o Advogado-Geral da União faz na ADIM? Ele não pode ingressar com a ADIM. Observe que na ADIM, alguém vai estar metendo o pau na norma, alguém vai estar atacando a norma, o autor da ação vai estar lá atacando a norma, querendo que ela seja declarada inconstitucional. Alguém vai ter que defender a norma. A defesa da norma é papel do Advogado-Geral da União, ok? Então, na ADIM, o Advogado-Geral da União, o AGU, ele atua como curador da norma, defensor da norma, advogado da presunção de constitucionalidade da norma. É assim que ele atua. E observe que ele é Advogado-Geral da União, mas ele vai defender tanto norma federal
quanto norma estadual, quanto norma distrital no exercício de competência estadual. Essa é a regra. O AGU atua na defesa da norma. Ele atua de modo vinculado, tem que defender a norma. Essa regra tem duas exceções. Quando é que o AGU não precisa defender a norma? Em duas situações. Primeira situação, quando a norma ela é incompatível com o entendimento anterior do Supremo. Então, aquela lei é incompatível com o entendimento já fixado pelo Supremo, né? Aquela norma é flagrantemente inconstitucional, porque o Supremo já apreciou aquela matéria e falou, isso aqui é incompatível com a Constituição. Então, nesse primeiro caso, o AGU, ele está livre de defender a norma, ele pode deixar de defender a norma. E segunda exceção, o cara é advogado-geral da União. Então, se a defesa da norma atenta contra o interesse da União, ele também pode deixar de defender. Então, esse é o papel do AGU na ADIM. Então, lembra, ele tem que defender a norma salvo duas situações. Quais são elas? Quando a norma ela é incompatível com o entendimento do Supremo, e segunda situação, quando a defesa da norma atenta contra o interesse da União. Fechou? Na ADC, qual é o papel do AGU? Ele não participa, galera. Porque observe que o AGU na ADIM ele atua para defender a norma. Na ADC, o próprio autor da ação defende a norma. Como o próprio autor da ação defende a norma, né, não é necessária a participação do AGU. Né? Para a gente matar logo aqui o AGU, né? Matar não, né? Não vamos matar o camarada, né? O cara é gente boa, né? Para a gente tratar aqui dele em todas as ações, na ADO e na DPF. Vamos tratar da ADO e da DPF ainda, mas já adianta o assunto. Como é que se dá a participação do AGU? Fica a critério do relator da ação. Na ADO e na DPF, o relator da ação, ele opta, né? Dependendo do seu entendimento do caso concreto, né? Se deve ou não intimar o AGU para a participação. Então é assim que ele funciona. Visto a ADC, vamos tratar, né? Sim, para a gente matar aqui, para a gente terminar a ADC, lembrar o que é que tem que ser objeto, quais são os requisitos que a norma deve cumprir para ser objeto da ADC. Muito parecido com a ADIM, galera. As diferenças são aquelas que a gente conversou aqui. Então, olha só, tem que ser norma federal, tem que também ser uma norma federal pós-constitucional, assim como na ADIM, tem que existir e não pode ter sido revogada. As exceções são as mesmas das ADIM, são as mesmas da ADIM, né? Então observe que é muito parecido aqui com a ADIM. As diferenças eu conversei com vocês. O que eu não conversei de diferença é porque é igual. Então tem que ser uma norma que está em vigor, né? Tem que ser uma norma pós-constitucional com relação à vigência naquelas exceções que a gente já conversou, né? E tem que se vincular diretamente à Constituição. Ou seja, tem que ser um ato normativo primário. Então são esses os requisitos que a norma deve cumprir para ser objeto de ADC. Vamos passar para a próxima, vamos tratar agora da ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Olha só, galera, a ADO, assim como a ADIM e a ADC, está regulada pela Lei 9868 de 99. E qual é o objeto da ADO? É combater a chamada inconstitucionalidade por omissão. Ela vai combater a inconstitucionalidade por omissão tanto quanto ao dever de legislar, quanto ao de adotar providência de índole administrativa. Galera, a Constituição, ela trouxe a previsão de duas ações para combater a omissão inconstitucional. A ADO, que se situa no âmbito do controle concentrado, e o mandado de injunção, que se situa no âmbito do controle difuso, né? Nosso curso aqui, como a gente já conversou, o objetivo é tratar mais profundamente do controle concentrado, então a gente vai se aprofundar na ADO. Mas observe que ambos objetivos combater a omissão inconstitucional. Isso foi uma novidade trazida pela Constituição de 88. Antes de 88, a gente não tinha nenhum tipo de ação que tratasse pontualmente da omissão inconstitucional. A gente passa a ter com a Constituição de 88. Bacana? Mas olha só. Se a ADO objetiva combater a omissão inconstitucional, assim como o mandado de injunção, a gente tem que compreender o que é que vem a ser uma omissão inconstitucional. Quando a gente fala em omissão inconstitucional, a gente fala de lacuna, a gente fala de não agir, não fazer. Observem só. A gente não pode confundir qualquer omissão do poder público como uma omissão inconstitucional. O não agir do poder público, a omissão do poder público, pode significar pelo menos três situações. Bora pegar a primeira situação. Em algumas situações, o poder público ele deve se manter omisso. Ele tem o dever de se manter omisso.
Quando a Constituição fala, por exemplo, que é garantida a liberdade de expressão sendo vedada a censura, ela está dando ordem para o poder público não fazer, não censurar. Então, nesse caso, o poder público ele não pode censurar. Se ele censura, aí sim, ele incorre em uma inconstitucionalidade por ação, uma atuação positiva que fere a Constituição. Então, observe que, nesse caso, o não agir, a omissão é uma obrigação. O poder público tem o dever de não agir. O não agir dele não gera um quadro de omissão inconstitucional. Segunda situação. Em algumas situações, o não agir é uma faculdade. O poder público pode agir ou pode não agir. Ambos os comportamentos são válidos. Exemplo, pegue sua Constituição e abra no artigo 22. O artigo 22 trata das competências privativas da União. Aquelas matérias sobre as quais a União pode legislar. Direito penal, direito processual, direito eleitoral, direito aeronáutico, espacial, do trabalho, enfim. Você vai lá no parágrafo único agora. Vai dizer mais ou menos o seguinte. Lei complementar federal poderá delegar aos estados as matérias, questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, a chamada competência delegada. A União ela pode fazer uma lei complementar e delegar ao Estado a possibilidade de legislar sobre sua competência privativa. A União é obrigada a delegar? Não, ela delega se quiser. Ela pode agir elaborando a lei complementar e delegando, e ela pode não agir não delegando. Ambos os comportamentos são válidos. Então, nesse caso, o não agir é uma faculdade, o agir é uma faculdade. A União pode ou não agir, o poder público pode ou não agir. Se ele opta por não agir, não vai gerar qualquer quadro de omissão inconstitucional. Se ele opta por agir, também não vai gerar qualquer inconstitucionalidade por ação. Então, algumas situações, o agir ou não agir são faculdades. Ambos os comportamentos são válidos. Terceira situação, quando o não agir é uma proibição. Quando o agir é uma obrigação. Em algumas situações, a Constituição dá ao poder público um dever de atuar, um dever de agir. Ela determina, ela traz uma norma, e essa norma ela traz um comportamento que o poder público tem que adotar de modo obrigatório, ele tem que atuar. Quando a Constituição fala, por exemplo, que o poder público tem um dever de dar à população serviço público de saúde, é uma obrigação, é uma ordem. Acesso à educação é uma obrigação, é uma ordem. Nesses casos, o poder público ele não pode optar por agir ou não agir. Ele tem que agir. Se ele não age, aí você tem um quadro de omissão inconstitucional. Beleza? Então, olha só. Para você ter um quadro de omissão indevida, omissão inconstitucional, primeiro ponto que a gente tem que observar, tem que haver ofensa a uma norma da Constituição. Galera, olha só, imagine que eu tenho uma norma constitucional, eu tenho uma lei que regulamenta a Constituição. Mas essa lei, ela precisa ser regulamentada por um decreto regulamentar. E não é esse decreto regulamentar. Observe que, nesse caso, a ausência de regulamentação não é da Constituição, é da lei. Então não haveria uma omissão inconstitucional, haveria uma omissão ilegal. Não caberia, por exemplo, a ADO. Então aqui você tem que ter uma ofensa à norma constitucional. Essa norma constitucional ofendida deve impor ao poder público, como a gente viu, um dever de agir. Significa o quê? Que, como regra, são normas de eficácia limitada do tipo obrigatórias, né? Lá naquela classificação que vive caindo em prova do José Afonso da Silva, a classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. Você tem as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. A norma de eficácia plena, galera, de maneira rápida aqui, né, que não é o objetivo do curso da gente, mas só para a gente ter uma visão, né, e relembrar o conteúdo, as normas de eficácia plena para o José Afonso da Silva são aquelas que, com a sua simples vigência, já podem surtir seus principais efeitos. Vigorou, já surte efeitos. Exemplo, artigo 2º, separação dos poderes. Né? Com a vigência da Constituição, já está instaurado o princípio da separação dos poderes. Segundo tipo de norma, norma de eficácia contida, também conhecida como norma de eficácia restringível. A norma de eficácia contida ela é também auto-aplicável. Com a sua simples vigência, já produz seus principais efeitos. Mas a norma de eficácia contida ela pode sofrer uma restrição. Ela expressamente permite uma restrição. Seja por uma outra norma, seja em razão de um princípio ético-jurídico fixado na própria Constituição. Exemplo, a Constituição trata da propriedade, mas ela diz que a propriedade deve atender à sua função social. A função social da propriedade é um princípio ético-jurídico que limita o direito à propriedade. Então a propriedade está prevista numa norma de eficácia contida. Outro exemplo, liberdade de profissão.
a todos é assegurado o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Todo mundo é livre para exercer qualquer profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Ou seja, quando vier uma lei regulamentando aquela profissão, está restringido a liberdade de profissão. E você só vai poder exercer aquela profissão se você atender aquelas qualificações previstas em lei. É uma norma de eficácia contida. E terceiro, norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, que é o que interessa para a gente, ela só produz seus principais efeitos após a sua regulamentação. Enquanto ela não for regulamentada, ela não surte seus principais efeitos. Ou seja, a norma de eficácia limitada, para ela produzir principais efeitos, o poder público tem que agir para complementar o sentido dela. Seja fazendo uma lei, seja atuando no âmbito administrativo, mas ele tem que atuar. Quando essa norma de eficácia limitada, galera, ela impõe uma obrigação ao poder público, e se ele assim não age, a gente vai ter um quadro de omissão inconstitucional. Por exemplo, né, assegurar direito à saúde, assegurar direito à educação. A Constituição fala lá do direito à saúde e à educação. Mas para aquilo ser concretizado e surtir seus principais efeitos, o poder público tem que regulamentar por meio de lei. O poder público ele tem que adotar atos administrativos para concretizar o direito. Se ele assim não o faz, né, ele vai estar no quadro de omissão inconstitucional. Acontece que há normas de eficácia limitada que são facultativas. Eu até dou um exemplo para vocês. O artigo 22, parágrafo único, a competência delegada aos estados. Observe que para a União delegar aos estados sua competência privativa, para aquilo surtir efeitos, tem que ter lei complementar. Mas a União é obrigada a elaborar essa lei complementar? Não, ela não é obrigada. Ela faz se quiser. Está no âmbito da sua discricionariedade, ok? Então, olha só, volta para cá. Então, quando a gente trata de omissão inconstitucional, o que é que você tem que ter? Né? Uma norma que impõe ao dever público um dever de agir. Como regra, vão ser normas de eficácia limitada, do tipo obrigatórias. As facultativas não geram um quadro de omissão inconstitucional. E terceiro, por óbvio, deve ter sido ultrapassado um prazo. A Constituição Federal diz lá, né? Determina lá que o poder público tem que dar à população direito à saúde. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Será que no dia 6 de outubro já estava em omissão? Não, claro que não estava em omissão em 6 de outubro, galera. Tem que dar um prazo para o poder público resolver a situação, né? Esse prazo aqui pode ser fixado na própria Constituição, ou se não previsto na Constituição, um prazo tido como razoável, né? Então, em algumas situações, a própria Constituição fixa o prazo. Por exemplo, a Constituição diz que servidor público tem direito a reajuste anual remuneratório. Ela fixa o prazo, ou seja, se é anual tem que ser até o final do ano, né? O Supremo, inclusive, entende entendimento importante do Supremo, que pode cair na sua prova, principalmente para quem está fazendo prova da advocacia pública, que o poder público não é obrigado a dar o reajuste. Ele pode dar o reajuste ou ele pode prestar contas expondo, explicando e fundamentando porque não é possível dar esse reajuste anual ao servidor, né? Seja porque está numa situação fiscal difícil, o poder público, né? Seja porque aquela categoria já recebe suficientemente bem, enfim, o poder público ele pode fazer essa prestação de contas e não dar o aumento, né? Então, mas ele tem uma obrigação, seja de dar aumento ou não dando aumento, prestar contas. Ele tem que fazer até o final do ano. Ou seja, a Constituição ela fixa um prazo. Quando a Constituição fixa o prazo, como nesse caso, é muito simples. Até o final do ano aquilo tem que ser realizado. Se não fez, o prazo foi ultrapassado. Quando ela não fixa o prazo, aquilo vai ser guiado pelo princípio da razoabilidade, ok? Então é isso que a ADO objetiva, galera, combater a omissão inconstitucional. Lembrar que a omissão ela se faz presente quando a ofensa é uma norma constitucional que impõe ao poder público um dever de agir e ultrapassado um prazo, ok? Então esse é o objeto da ADO. Próxima ação da gente, arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF. A ADPF ela vem para completar o círculo de ações de controle concentrado. E a gente vai conversar sobre a ADPF assim que a gente voltar do intervalo.